Sejam bem-vindos novamente às aulas de Kotlin. A gente tem, para declarar variáveis em Kotlin, a gente tem duas opções. Então a gente pode usar val como modificador, quando a gente quiser declarar uma variável que só vai ser de leitura, ou var quando a gente puder alterar essa variável, quando ela for mutável. Uma observação é que quando a gente tiver um objeto armazenado dentro de uma val, ou seja, teoricamente seria só de leitura, mas quando o que tem dentro do objeto, se eu tiver alguma coisa que pode ser alterada internamente, se eu tiver algum var lá dentro, ele pode ser modificado sem problema nenhum. Aqui um exemplo, então, de uma declaração de uma variável de apenas leitura. Eu declarei, usei o modificador val, defini que o nome da minha variável se chama question, usei o dois pontos e botei que tipo de informação que tem lá dentro. Então, é uma string, e já atribuí para ela aquela string ali, life, the universe and everything. Concatenei com mais, para que não cabia na mesma linha. E no final, mostrei na tela essa string com um ponto de interrogação, através da função println. Aqui, qual é o problema que acontece ali depois que eu mostro o println? O que acontece ali? Dá um erro porque quando eu tento modificar o conteúdo da minha string, eu não posso fazer isso porque eu defini ela como val. Então, se eu definir como val, que é só um valor, ela não pode ser modificada. Já no caso da var, a gente tem aqui uma variável chamada answer, que é inicializada com zero. Ali eu já omiti o tipo, que é int. O compilador já pegou pela inferência da informação que eu passei para ela. Eu usei o modificador var, então eu posso alterar ela do jeito que eu quiser. Então ali na segunda linha eu modifico o valor para 42, atribuo para a variável e escrevo na tela o conteúdo atual. Aqui não dá erro nenhum. Como eu comentei antes, a gente não precisa definir o tipo em Kotlin. Então ali como eu defino greeting e já passo uma string, ele já vai ser como string. Se eu definir uma outra variável e passar inteira, ela já vai ser inteira. Isso já é inferido pelo próprio código e eu não preciso fazer o que nem eu fazia em Java, que é sempre colocar o tipo que eu vou armazenar. Obviamente, diferentemente de outras linguagens como Python ou Ruby, que são interpretadas, que eles podem mudar o tipo da variável ao longo do código, isso não acontece aqui em Kotlin. Então, o que estava sendo inferido ali aqui, a primeira era uma string, poderia colocar explicitamente como está aqui, ou ir no segundo que é um inteiro. Aqui acontece um erro quando eu defino que a minha variável chamada string tem o conteúdo de 1. Quando eu coloco dentro dela o texto ABC, ele vai me dar um erro de compilação, porque eu não posso alterar o tipo daquela informação que foi inferida. Um exemplo de listas. Então, eu posso criar uma lista. A gente vai ter depois uma aula só sobre coleções, né? Mas aqui a gente já vai ter um pequeno aperitivo delas. Então, a gente tem uma lista criada através da função mutable list of e uma embaixo ali só com list of. Eu tenho essas duas opções. Na primeira eu crio uma lista que eu posso alterar, posso adicionar, remover valores. Então adicionei ali Kotlin, a minha lista que já tinha Java. E na segunda, como eu criei uma de apenas leitura com list of, eu não posso alterar, fazer modificações. Então quando eu tento dar o add de Kotlin, ele vai me dar um erro de compilação. Então, alguns exemplos. Então na linha 2 lá, eu inicializei uma string chamada A com o conteúdo de initial, escrevi ela na tela, é isso que apareceu ali embaixo. Depois inicializei uma variável inteira chamada B com valor 1, inicializei uma variável C com valor 3. Essas duas variáveis que eu declarei agora, como eu usei val, eu não posso modificar elas. E na linha 7, eu declarei uma variável E que é inteira com valor 3. Já na linha 10, uma variável inteira chamada D. E fiz um teste ali, fiz um if condicional para testar se o conteúdo de E, que se for igual a 1, ele vai colocar 1 na variável D. Se for diferente de 1, ele vai colocar o valor 2 na variável D. Então, como vocês podem ver, o que acontece é que ele coloca o valor 2 porque o conteúdo de E era 3. Observação em Kotlin, que são as variáveis não inicializadas. Então, quando a gente tenta usar uma variável que não foi inicializada, já vai dar um erro de compilação, não vai nem permitir com que eu execute meu código. Aqui alguns exemplos usando conteúdo nulo. Então, no primeiro exemplo ali, eu declaro uma string que não pode ser nula. Quando eu tento atribuir para ela, depois ocorre um erro de compilação. No exemplo do 3, eu uso o símbolo de ponto de interrogação. Aí, nesse caso, já permite que ela pode ser null. Essa que é a diferença entre o exemplo de 1 e o exemplo 3. No quinto, então no 4 ali, eu consigo inicializar sem problema com null. Já no quinto, eu não uso o tipo explícito e quando eu faço o que está no 6, ele vai me dar o erro de novo.
Então eu sempre tenho que usar o ponto de interrogação quando eu quero que possa ser null a minha variável. Já no exemplo 7 ali, eu tenho um parâmetro que não pode ser null, porque eu não botei o ponto de interrogação. E quando eu faço o exemplo 8 e 9, no primeiro não vai ter erro nenhum, mas no segundo, que eu posso ter uma variável com null, ou seja, eu declarei o nullable com um ponto de interrogação, ele não vai aceitar como parâmetro de entrada da função. Vocês podem baixar esses exemplos. Hoje foi uma aula curta e até a próxima videoaula.